Alimentados pela palavra, somos fortalecidos na fé. Aprofundando na palavra de Deus, somos edificados. EBD. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Esse espaço que foi preparado por nosso pastor-presidente, pastor Leonardo Soares, e o nosso co-pastor do Templo Central, pastor Fábio Pinheiro, para você que não pode estar presencialmente em nossa Escola Bíblica Dominical, que é realizada todo domingo, às 9 horas da manhã, aqui no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Rua Bahia, 836, bairro Siqueira Campos. Esse momento aqui é disponibilizado para aquelas pessoas que nesse momento estão trabalhando ou por algum motivo de enfermidade não podem estar presente na escola bíblica. Mas lembre-se que esse momento aqui, ele não substitui a aula presencial. Na aula presencial você tira dúvidas com o seu professor e você tem aquele momento de comunhão com o seu irmão. Então, você é o nosso convidado especial. Nós estamos aqui terminando o nosso terceiro trimestre, já caminhando para o quarto trimestre, finalizando o ano com lições maravilhosas, lições que foram marcantes para todos os nossos alunos, e não somente para os nossos alunos, mas nós que somos professores, somos superintendência da Escola Bíblica Dominical, também fomos impactados com essas lições maravilhosas. Primeiro trimestre nós estudamos sobre Em Defesa da Fé Cristã, comentada pelo pastor Ezequias Soares. No segundo trimestre falamos também sobre O Verbo se fez carne, estudando a teologia joanina, uma lição comentada pelo pastor Elienay Cabral. E agora nós estamos estudando essa lição maravilhosa na classe dos adultos, lembrando que não somente a classe dos adultos estão estudando agora temas maravilhosos, mas os jovens estão estudando também, dentro da carta de Gálatas. A gente também vê os pré-adolescentes também estudando aí sobre o batismo com o Espírito Santo, os juvenis falando sobre personagens marcantes da Bíblia, e nós temos várias outras lições direcionadas para os nossos alunos por faixa etária. Aqui no Templo Central nós temos cerca de 15 classes de escola bíblica dominical, desde a classe do berçário para as crianças recém-nascidas, aquelas crianças até uns 3 anos de idade, até a classe do discipulado, que é a classe onde as pessoas novas decididas, convertidos, eles participam para aprender os fundamentos da nossa fé. Mas também nós temos uma classe aqui, para quem não sabe, aqui no Templo Central, é a primeira escola bíblica dominical aqui em Sergipe, que nós temos aula em inglês. Nós temos aqui uma classe chamada Wycliffe, essa classe que é ensinada pelo pastor Jaziel Rodrigues, e também pela nossa irmã Irene, falando aqui, comentando a lição e também trazendo alguns insights de como você falar em inglês, né? Então, você é nosso convidado especial para vir aqui visitar a nossa Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma referência, não somente para cá, para Aracaju, né? Para Aracaju, mas também para todo o estado de Sergipe. Hoje, mais uma vez, nós vamos estudar uma lição maravilhosa, e é maravilhoso esse mês de setembro, porque esse mês de setembro nós estamos finalizando essa lição e ao mesmo tempo estamos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Para quem não sabe, dia 19 de agosto completou 170 anos da Escola Bíblica Dominical no Brasil, certo? E no terceiro domingo de setembro, nós vamos ter uma comemoração do Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Eu vou pedir aqui que o Vinícius coloque aqui na tela para os irmãos terem a noção de como será esse evento, né? Nós temos aqui a participação do pastor Altair Germano, ele que é de Abreu e Lima, um grande estudioso da Bíblia Sagrada, escritor de livros. Ele vai estar conosco no dia 21 de setembro, às 18 horas. E aí nosso tema da nossa comemoração da Escola Bíblica é Firmados na Palavra,
crescendo na graça. Está aí 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, e nós vamos aqui ter essa comemoração desse Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Isso porque o nosso pastor presidente, pastor Eliaunaldo Soares, ele sabe, ele entende que uma igreja forte é uma igreja que é assídua na escola bíblica dominical e no culto de doutrina. Então nós estamos aqui tendo valorização da nossa escola bíblica dominical. E você é o nosso convidado especial para estar conosco desse dia 21 às 18 horas aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, para juntos falarmos da palavra de Deus, estudarmos um pouco da palavra de Deus, porque é um evento direcionado para a EBD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a expiação da igreja, mas antes de nós fazermos toda a liturgia da nossa escola bíblica dominical online, eu convidei aqui dois dos nossos assíduos alunos e professores também da escola bíblica dominical. Está conosco aqui a nossa irmã Marleide, ela que é professora da classe Esté, classe das irmãs até os 59 anos, ela vai louvar ao Senhor com o hino da harpa, e juntamente com ela está aqui o nosso irmão diácono Moisés, né? Moisés, que é instrumentista, toca trombone aqui na banda Sons de Júbilo, louva também e é aluno da classe Isaac. Então eles irão louvar ao Senhor com os hinos da harpa cristã, e depois nós retornaremos para a gente começar a nossa aula de escola bíblica dominical. Lembre-se de uma coisa, você pode nesse momento compartilhar essa transmissão com algum irmão que você sabe que nunca mais entrou, nunca mais apareceu na escola bíblica dominical, certo? Por quê? Porque aqui a gente vai incentivar você, você e a todos a se inscreverem, a se matricularem para o próximo trimestre. Então, compartilhe aí para que outras pessoas sejam abençoadas também através do ensino da palavra. Agora, com vocês aqui. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Ele é bom e merece. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Que fraco vós sejais, ó velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Num bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos vezes em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão
sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegro atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver. Muitos são os que Vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando que Jesus os leva para o céu.
Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atento ao teu mandar. Amém, glória a Deus. Muito Glória obrigado a Deus. aos nossos irmãos, irmã Marlene, irmão Moisés, Amém. Tiago Moisés, por esse louvor tão lindo. Deus abençoe vocês. Queridos irmãos, como eu disse aos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a expansão da igreja. Lição de número 10, do dia 7 de setembro de 2025. O texto áureo diz o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e o verso de número 4 e o verso de número 5. A verdade prática diz o seguinte: a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Então, vocês percebem que a lição de hoje vai falar sobre a expansão da igreja após a perseguição. Para contextualizar para os irmãos lembram que nós estudamos na lição de número 9, certo? Na lição de número 9 e lição de número 8, nós já começamos a estudar um pouco sobre Estevão. Estevão foi um dos 7 diáconos levantados pela igreja para organizar não somente as mesas, mas para cuidar das viúvas helenistas. Então, para resolver um problema de falta de unidade que estava tentando entrar, e essa disputa entre as viúvas helenistas, que são as viúvas gregas, e as viúvas judeias ou hebreias, foram levantados 7 homens cheios do Espírito Santo para serem os auxiliadores, os diáconos, para que eles pudessem cuidar desta parte social. A igreja não poderia ficar sem a parte social, mas também não poderia ser prejudicado a parte espiritual, porque enquanto os apóstolos pregavam, não dava para os apóstolos deixarem o ensino da palavra para ir trabalhar na parte social. Então, qual foi a ideia, qual foi a inspiração que a igreja em Jerusalém teve? De separar 7 homens com boa reputação, 7 homens cheios do Espírito Santo. Estevão foi um desses. Estevão foi levantado e Estevão, ele foi não somente um diácono, mas Estevão também pregou. Ele foi um grande pregador. Estevão pregou na sua vida, mas também pregou no momento da sua morte. Porque vocês percebem que quando Estevão é apedrejado pelos seus algozes, pelos religiosos, ele diz: veja os céus abertos. Ou seja, ele mostra naquele momento, com aquela visão, ele já está pregando um Cristo ressuscitado. Não Cristo que está pendurado em uma cruz, que os próprios acusadores, os próprios religiosos prenderam Jesus, mataram a Jesus e Jesus foi sepultado. Não, mas um Jesus que está vivo. E ele não somente pregou o Cristo que está vivo, mas ele também pregou o perdão, quando ele pede a Deus para não imputar aqueles pecados
aqueles erros para estes homens que estavam lhe apedrejando. Então perceba que Estevão foi um modelo de pregação, um modelo de homem fiel em meio às perseguições. Só que depois da morte de Estevão, a perseguição ela aumentou em grande escala, ao ponto de todos os cristãos, exceto os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os cristãos, os discípulos de Jesus, os cristãos da igreja de Jerusalém foram dispersos para cumprir aquilo que Jesus ele diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quando você olha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, quando Jesus ele vai prometer que iria encher a igreja com o Espírito Santo, ele vai dizer: recebereis a virtude que descerá sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, para cumprir esse propósito da grande comissão, da pregação do evangelho, Deus ele autoriza que a igreja seja perseguida, que a igreja passe por perseguição. Eu vi um texto de um grande teólogo que ele diz que quando diz que a igreja foi dispersa por Samaria, pela Judéia, quando ele diz que ele foi dispersa, é como se fosse um vento que soprasse grandes sementes e essas sementes espalhassem pelo solo. A igreja era como essas sementes que foram espalhadas por causa da perseguição. Ou seja, a perseguição não foi para parar a igreja. A perseguição ela não matou a igreja. Claro que muitas pessoas perderam a sua vida, foram martirizadas. Mas a perseguição não serviu para isso. A perseguição serviu para que a igreja pudesse pregar e cumprir o ID de Jesus. Então, nesse primeiro momento aqui, a igreja estava em Jerusalém. A igreja estava pregando na sua comunidade local. Só que o desejo de Deus nunca foi que a pregação ficasse somente centralizada em Jerusalém, mas que fosse pregada em outras regiões. Por isso que Jesus ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando fala ide por todo o mundo, é porque não existe barreira geográfica para que esse evangelho seja pregado. Jesus ele quer que o evangelho seja pregado em todos os lugares e para todas as pessoas, porque ele diz: pregai a toda a criatura. Então, o propósito de Jesus era que a igreja saísse das quatro paredes e realmente virasse igreja, porque a palavra igreja é eclésia, tirados para fora. Ou seja, o propósito de Deus era que a igreja pregasse o evangelho. E aí, Deus ele permite que essa perseguição venha sobre a igreja após a morte de Estevão, para que aí pudesse ser cumprido o propósito. Então, esse primeiro momento aqui, dentro de Atos capítulo 8, que fala que houve uma grande perseguição, vocês já entendem por que veio essa perseguição. É interessante que, às vezes, quando só temos um momento de paz, sem perseguição, às vezes as pessoas se acomodam ao ponto de não cumprirem o ID de Jesus. Mas quando começam as perseguições, aí as pessoas se levantam e começam a pregar. Então, na igreja, é totalmente diferente do que o homem pode pensar. Na mente humana, uma perseguição serve para paralisar a pessoa. Para a igreja, não. Para a igreja, quando chega a perseguição, impulsiona para a pregação do evangelho. Então, é esse cenário que a igreja está vivenciando. Um cenário de perseguição. Se você olhar aqui em Atos capítulo 8, versículo 1, você já vai perceber aqui a dimensão dessa perseguição. Olha o que diz o texto. E também Saulo consentiu na morte dele, de quem? De Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram ainda no quartel-general, ali no QG deles, dentro de Jerusalém, para dar todo o apoio logístico, de discipulado, de visita, de aconselhamento. Mas todos, naquele momento, foram dispersos, como se fosse mesmo um vento que
soprasse alguma semente na terra, levando a semente por várias regiões da terra. Então, começou essa grande perseguição. E aí, do versículo de número 3, olha o que diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, os encerravam na prisão. Isso aqui é interessante, porque Saulo aqui, para muitos, Saulo, que é o mesmo Paulo, né? Não tem esse negócio de Saulo mudou para Paulo. Não, ele era o Saulo e Paulo, mesma pessoa, mesmo nome, só que para questões de nacionalidades diferentes. Né? O nome Saulo deriva da parte judeia, da parte judia, da parte que deriva do nome Saul, enquanto Paulo é a parte grega. Né? Então, quando Paulo tinha dupla nacionalidade, ele tinha esses dois nomes, Paulo e Saulo. Então, Saulo aqui, ele era o representante dos fariseus, o representante da perseguição pelos fariseus, pela classe religiosa. Ele era zeloso pelas leis de Moisés, ele era zeloso pelas tradições judaicas. E aí ele está perseguindo, assolando. Alguns estudiosos dizem que as mulheres eram amarradas pelos cabelos no cavalo e Paulo arrastava pelas praças das cidades, pelas ruas da cidade. Então perceba que era uma perseguição em grande volume, em grande escala que estava acontecendo. E aí, dentro dessa perseguição, a igreja começou a evangelizar, começou a ampliar o processo de evangelização. É o que eu sempre digo, irmãos, ninguém consegue parar a igreja. Ninguém consegue dar um fim na pregação que a igreja faz, por mais que tenham perseguições, por mais que pessoas tentem tirar a vida de crentes, de servos de Deus que pregam a palavra, mesmo assim eles não conseguem parar a marcha da pregação, a marcha triunfante da pregação do evangelho. Então, é importante a gente entender nesse primeiro momento que essa perseguição em Atos capítulo 8 serviu para ampliar a pregação do evangelho. Quando eles perseguiram, o povo ficou disperso. Mas o disperso que eu estou falando é que uns foram para a Judéia, outros foram para Samaria, e lá eles pregaram a palavra. Olha que coisa maravilhosa. Isso é só característica de crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, em meio às perseguições, ele está firme para continuar a obra que Deus chamou a ele para fazer. Então, olhe que importância sermos cheios do Espírito Santo. A gente vê que hoje a igreja está crescendo, né? Inclusive um censo mostrou que a igreja evangélica cresceu nesse ano de 2025. Mas a que ponto foi esse crescimento? Será que esse crescimento é um crescimento de uma pessoa sólida na palavra, cheia do Espírito Santo, ao ponto de, se vier uma perseguição, essa pessoa vai permanecer firme? Ou será que no primeiro vento, na primeira assolação, na primeira perseguição, essas pessoas negarão a Jesus? Aqui a igreja, em Atos 8, mostra que, mesmo em meio à perseguição, eles tinham mais o evangelho por precioso do que sua própria vida. Então, olhe que coisa maravilhosa. Agora, olhe o que diz a introdução. Na introdução, ele vai dizer o seguinte: nessa semana, vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito isso. Atos capítulo 1, versículo 8, a gente já falou sobre isso, né? Recebereis a virtude que há de descer sobre vós e servireis testemunhas. Jesus já tinha falado isso. O desejo de Jesus é que pregasse para todas as regiões. Muitas vezes Deus usa as circunstâncias para cumprir o seu propósito. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tentando sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Isso aqui é importante que a gente reforce com os irmãos. Que mesmo eles saindo, eles fugindo, não era uma fuga de derrota, mas era uma fuga para cumprimento de um propósito. O propósito era que o evangelho pudesse ser pregado. Então eles saíram da sua terra, deixaram sua terra, deixaram os seus afazeres, deixaram os seus bens e foram para onde Deus ele queria que eles fossem, que é pregar na Judéia, em Samaria, até os confins
da terra. E graças a Deus que isso aconteceu. Porque se isso não tivesse acontecido, essa perseguição, ao ponto da igreja ser dispersa para pregar o evangelho, a igreja não cresceria. E hoje nós somos uma igreja forte, uma igreja firmada na palavra, e que foi homens que deixaram a marca do seu sangue, né, na arena como semente para que essa igreja pudesse crescer. Porque quanto mais crescia, mais perseguiam, mais a igreja ia sendo dispersa e pregando o evangelho. E aí essa dispersão no lado positivo fazia com que a igreja alcançasse mais almas através da pregação do evangelho e através também dos sinais e maravilhas que eles faziam pelo poder do Espírito Santo. Olha o que diz aqui a palavra-chave. A palavra-chave é evangelização. Evangelização é proclamação das boas novas. E as boas novas se resumem em um Cristo que morreu, que ressuscitou e que voltará para buscar o seu povo. Agora, o primeiro ponto da lição é a igreja diante da perseguição. Eu vou ler para você a sinopse desse primeiro ponto. Olha o que diz a sinopse desse primeiro ponto. Mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firmes e atuantes na fé. Isso é interessante falar, porque, como eu já falei para vocês anteriormente, a lógica humana é que a igreja, que os cristãos da igreja de Jerusalém pudessem fugir de forma negativa, negando o propósito de Deus, a pregação do evangelho e negando o nome do Senhor. A lógica humana é, se alguém lhe persegue e lhe impõe que você deixe algo ao ponto, se você não negar, você perde a sua vida, é a pessoa desistir. Mas aqui, perceba que a igreja, mesmo perseguida, ela permaneceu unida, não desuniram, não perderam essa unidade cristã que está em Atos capítulo 2, versículo 41 e 42, que eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, eles tinham a koinonia, a comunhão. Então, mesmo distante, porque estava cada um em um local, mas mesmo assim eles continuavam na mesma visão. Por quê? Porque unidade não significa você estar próximo. Unidade, mesmo você estando separado, você ainda intercede por ele, você tem a mesma visão, você tem tudo em comum. Então a igreja permaneceu unida, a igreja permaneceu firme e atuante na fé, pregando o evangelho. Então é importante a gente reforçar isso, queridos irmãos. Reforçar que a igreja, mesmo com essa perseguição que foi levantada pelos religiosos e os políticos, sempre acontecia isso. A igreja sempre foi perseguida pelos religiosos, fariseus, saduceus, mas também pela classe política também. Pela classe política. Os religiosos, porque eles amavam aquilo que era mais importante para eles, para os judeus, que era o templo e eram as leis de Moisés, e se alguém falasse alguma coisa que fosse acima das leis de Moisés, eles já consideravam como herege. E os governantes, porque não queriam perder a influência do povo, não queriam perder a influência do povo, e o evangelho, quando entra, é o evangelho que modifica vidas, e hoje o nosso Senhor é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então perceba que, mesmo em meio às perseguições, não fez com que a igreja parasse, a igreja avançou. Então esse primeiro ponto aqui você já entende, né? O primeiro ponto é, a igreja foi perseguida após a morte de Estevão, para que pudessem parar, mas isso ajudou ao cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8, serão testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria até os confins da terra. Então foi cumprido aquilo que Jesus ele falou. Então, se você está passando por alguma perseguição, alguma prova, isso também a gente pode aplicar para a tua vida. Se você está passando por alguma prova, alguma aflição, tribulação, prova na sua vida, lembre-se que às vezes Deus permite que a prova assole a sua vida para que ele possa cumprir todos os propósitos que ele tem reservado para você. Agora, o segundo ponto
vai falar sobre a igreja que evangeliza. E na sinopse vai dizer o seguinte: a igreja cheia do Espírito Santo é centrada em Cristo, anunciou a palavra com poder. A igreja cheia do Espírito Santo e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. Aqui nós percebemos o exemplo do primeiro modelo de pregação itinerante que existe na Bíblia, né? O primeiro modelo de pregação itinerante que existe na Bíblia, pregação do evangelho de forma transcultural e itinerante, não foi Paulo, por incrível que pareça. Paulo foi o segundo modelo. O primeiro modelo foi Filipe, que era diácono. Isso aqui é um ponto interessante. Filipe era diácono. Filipe, ele na sua função ministerial, ele era responsável pelas mesas, é responsável pelo social. Mas ele não se acomodou àquilo que ele recebeu. Tem pessoas que se acomodam. Não, eu recebi tal função, só vou fazer aquela função e esqueço de pregar o evangelho. Filipe não fez isso. Filipe, mesmo sendo diácono, mesmo tendo a sua função determinada pelos apóstolos e pela igreja de Jerusalém, Filipe, mesmo assim, ele não se acomodou e foi pregar o evangelho. E o modelo de pregação do evangelho de Filipe é um modelo que é centrado em Cristo com demonstração de sinais. Ou seja, ele não ficava somente na teoria, no evangelho, na pregação por palavras, mas ele também fazia através de demonstração de milagres. Né? O evangelho foi pregado tanto para os ouvidos como para os olhos daqueles que estavam diante de Filipe. E a Bíblia diz que muitas pessoas aceitaram a Jesus por isso. E é isso que Jesus quer fazer com a igreja. Quando Jesus ele disse, recebereis a virtude, ele está dizendo ali, tem dois termos, eu já falei em outra aula, vou falar novamente, dois termos que ele utiliza ali. Dois termos do grego. Um primeiro termo é o que a gente geralmente conhece, que geralmente a gente fala, que é chamado de dunamis, que é realmente poder, dinamismo, né? E exousia, que é autoridade e habilidade. Deus, ele quer nos dar, através do poder do seu Espírito, através do poder a ele outorgado, ele quer depositar sobre nós essa habilidade, essa autoridade para pregarmos o evangelho e, ao mesmo tempo, realizarmos os sinais em seu nome. Em seu nome. E Filipe fazia isso. Mas o interessante é que Filipe, primeira coisa, não estava focado somente em milagre, mas estava unido à graça e o conhecimento. Né? Uma igreja que tem graça e conhecimento na pregação do evangelho é uma igreja que é equilibrada. Tem gente que só prega milagre. Só prega milagre, mas esquece de pregar o evangelho. Tem gente que prega o evangelho, mas está se acomodando e não quer buscar o poder do Espírito para que Deus possa fazer milagres através da pregação do evangelho. Mas o que eu quero destacar para você aqui é que Filipe, a sua mensagem, ela não foi centrada em milagre, foi centrada em Cristo. E os milagres aconteceram como consequência dessa pregação centrada em Cristo. Mensagem cristocêntrica, mensagem que é focada em Jesus Cristo de Nazaré. Então isso é interessante. E eu quero aqui só reforçar com os irmãos. O evangelho, ele é centrado na mensagem de Cristo. Se o evangelho não for centrado em Cristo, não é evangelho. Se a mensagem não for centrada em Cristo, não é evangelho. Perceba que, por muito tempo, irmãos, por muito tempo, a igreja de Jerusalém, alguns chamam de igreja primitiva também, é uma igreja que estava pregando o evangelho nas bases da doutrina dos apóstolos. Né? Na base da doutrina dos apóstolos, a igreja cresceu. Né? A igreja cresceu. Mas os irmãos sabem que com o tempo, muitas mensagens foram mudadas. Muitas formas de pregação, ou tema central, foram mudadas. E eu quero trazer aqui uma linha do tempo, mostrando para vocês como foi que a mensagem foi mudando com o tempo. Por exemplo,
No primeiro século, que era o século da igreja apostólica, a igreja primitiva, onde estavam expandindo o evangelho, falando sobre a ressurreição de Cristo, o tema central aqui é Cristo crucificado e ressurreto. Eles pregavam que Jesus nasceu, ele encarnou, né? E ele morreu e ressuscitou. Essa foi a primeira mensagem, né, que foi pregada. Foi pregada pela igreja apostólica. Mas do segundo século até o quinto século, a era da patrística, certo? O contexto era perseguição, formação de doutrinas e defesa da fé, ou seja, apologética. E a mensagem principal aqui era a explicação das escrituras, defesa contra as heresias e exortação à perseverança. Então, dentro da era da patrística, como, por exemplo, tem alguns aqui como Orígenes, Irineu. Orígenes a gente já estudou sobre ele queria ajudar, mas acabou criando heresia, mas nessa época ele era um dos pregadores. João Crisóstomo e Agostinho foram os pregadores desta época e eles pregavam a explicação das escrituras, somente as escrituras, defesa contra as heresias e exortação à perseverança. Mas aí chegamos na Idade Média. Na Idade Média, a igreja institucionalizada, grande influência sobre a sociedade. E aí, nessa época da Idade Média aqui, a pregação foi mudada para ilustrações, moralismo e muitas vezes em línguas inacessíveis como o latim, por exemplo. Na época da igreja medieval, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, justamente por causa dessas línguas que nem todos sabiam interpretar. Então, ficou mais difícil a pregação do evangelho nessa época, e também nessa época surgiram a questão das indulgências, né, das obras para ter a salvação, né, da salvação por meio das obras humanas, né, das penitências, das indulgências, e aí foge daquilo que os apóstolos pregavam, foge daquilo que os discípulos pregavam, foge daquilo que a igreja na era da patrística pregava. E aí chegamos depois da Reforma Protestante no século XVI. No século XVI aqui, reação contra os abusos da igreja medieval, ou seja, Martinho Lutero, um dos reformadores, dentre outros reformadores que surgiram antes de Martinho Lutero, como John Hus, né? Vocês depois podem pesquisar um pouco sobre eles. E aí, a característica da pregação na época da Reforma Protestante era a seguinte: expositiva, bíblica, traduzida para o povo, porque na época da igreja medieval o povo não tinha acesso, então foi traduzida para o povo, com foco na justificação pela fé. E aí perceba que desse momento da igreja medieval para a igreja, para a época da Reforma Protestante, houve um avivamento na pregação do evangelho. Depois, na época, no século XVII ao século XIX, é a expansão missionária e o movimento de avivamento, né? Então surge os movimentos de avivamento, e a pregação é enfática, emocional, chamando ao arrependimento e à experiência pessoal com Deus. E dentre esses pregadores aí dessa época da pós-reforma e avivamento, são eles John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon e Jonathan Edwards. Para quem não sabe, Jonathan Edwards, que é aquele pregador que fala sobre pecadores na mão de um Deus irado. Então, foi a pregação que retornou com um grande avivamento. Porém, no século de número 20, que é o século da expansão global da missão, movimentos pentecostais também surgindo, a ênfase da pregação era dinâmica, voltada para missões e experiências sobrenaturais, exclusivamente na parte pentecostal, da parte do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. E chegamos no nosso tempo. No nosso tempo, são tempos difíceis, podemos dizer que são os mesmos tempos que o apóstolo Paulo disse, os dias trabalhosos, né? Olha qual é a visão desta época que nós estamos vivendo na questão da pregação do evangelho. Contexto: globalização, tecnologia e pluralismo religioso, ou seja, vários tipos de religião para todos os tipos de gosto. E aí a pregação é diversificada, desde bíblica
né, para aquelas igrejas mais tradicionais, que amam as Escrituras, como nós da Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que amamos a pregação do Evangelho, até a motivacional e humanista. Essa motivacional e humanista que é o perigo. Por quê? Porque hoje em dia existe uma gama de pregações na internet que são pregações motivacionais, que você é o centro de tudo, que você vai conseguir, que Deus ele vai lhe dar, porque independente se nós somos fiéis ou não, ele é fiel e ele vai dar. A gente sabe que Deus ele pode nos dar, mas o cerne da questão aqui é a pregação do Evangelho não está focada em palavras humanistas, egocêntricas, não está focada em mensagens antropocêntricas, que é direcionada para o ego do homem, para o homem centralizando o homem. Mas a pregação de Cristo Jesus. E Filipe pregava Jesus. E como consequência, os milagres aconteciam. Quando a igreja se despertar para a verdadeira prática da pregação do evangelho genuíno de Jesus Cristo, focado em um Cristo ressurreto, em um Cristo que venceu a morte, em um Cristo que venceu o inferno, e o Cristo que ressuscitou e que voltará para buscar a igreja, buscar os seus, a igreja voltará a ter milagres. A igreja voltará a ver os sinais acontecendo, porque isso é vontade de Jesus. Nós não somos cessacionistas e que acreditamos que os dons já cessaram, nós somos continuistas, porque acreditamos que os dons permanecem. Porém, tudo baseado nas Sagradas Escrituras, com base nas Sagradas Escrituras. Então, Filipe, ele foi esse pregador autêntico, esse pregador que pregou as Escrituras. E o terceiro ponto para a gente encerrar aqui, ele vai falar o seguinte: a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Então, a igreja não somente pregou, Filipe não pregou somente, e aqueles que foram dispersos não pregou somente, mas eles também tiveram o cuidado de discipular. É um desejo de Jesus, né? E de fazer discípulos. Discipular é ensinar, é cuidar, é orientar. E graças a Deus, nossa igreja tem essa visão. E nós temos o discipulado para orientar os novos decididos. E aí a Bíblia diz que a igreja em Jerusalém mandou os discípulos, os apóstolos, para irem lá, dar todo esse suporte para o discipulado e a permanência desses irmãos. Então, olhe que coisa maravilhosa. Em meio à perseguição, a igreja avançou, ela não parou. Foi cumprir o propósito. Filipe pregando com poder, porque ele pregava centrado em Cristo e os milagres aconteciam. E a igreja não ficava somente na pregação do evangelho, mas a igreja também discipulava. Queridos, antes de nós encerrarmos, eu quero mandar uma saudação de paz para nossa irmã Edna Souza, que está conosco até o momento, nessa aula de Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. E a todos os irmãos que estão conosco aqui assistindo essa aula, com certeza tem sido uma bênção. Lembrando que amanhã, às 17 horas, nós temos o programa EBD em Foco. Nós iremos estudar sobre a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. E eu convido você, às 17 horas, estar conectado aqui, sintonizado no IADSE Oficial. Nós estaremos recebendo uma grande ensinadora da palavra e você vai aprender muito. Então, você pode sintonizar e você já vai ver a palavra sendo expressada, a lição sendo ensinada, para que no próximo domingo você já tenha aí a noção de como será todo o desenvolvimento dessa aula, que já está encerrando. Nós estamos agora na lição 10, né? Mas ainda nós temos a lição de número 11, lição 12 e lição de número 13, que vai falar sobre a Assembleia de Jerusalém. Antes de nós encerrarmos com uma oração, eu só quero colocar aqui o aviso do Sergipe para Cristo. Falando sobre expansão da palavra de Deus, expansão da pregação do Evangelho, nós temos aqui o Nordeste para Cristo, unidos em oração, unidos em missão. Será dia 13 de setembro. 13 de setembro. Aqui o estado de Sergipe também está empenhado. Inclusive, eu vou dizer para os irmãos aqui como será o roteiro da nossa atuação nesse dia aqui no Templo Central. No semáforo
né? Nós temos aqui o Nordeste para Cristo, né? Dia 13, das 8 às 11, aqui no semáforo do Burger King, antiga Rio de Janeiro, embaixadores de Cristo, que os nossos adolescentes, Cristo, Liberdade e Vida e Sacrifício de Louvor e acolhedores estarão pregando lá no semáforo. No Mercado Municipal, IAD, Louvor e Adoração, com o nosso presbítero Fábio Nunes. Rua Bahia, Santa Catarina, Holocausto Vivo, Isamar Reviver estará aqui na frente aqui na Santa Catarina, né, na Santa Catarina, e na Rua Bahia, em frente à igreja, Banda Sons de Júbilo, Coral Vozes de Júbilo, Discipulado e AD Kids estará aqui pregando o Evangelho. E você é o nosso convidado especial, você que não veio hoje para a Escola Bíblica Dominical, mas no próximo dia 13, vai ser um sábado, dia 13, você está convidado a estar conosco aqui para pregarmos o Evangelho e expandirmos essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Cristo Jesus, tá bom? Hoje à noite nós também temos aqui o culto da família e você é o nosso convidado especial. Às 18 horas nós iniciamos o nosso culto e será uma bênção. Lembrando, irmãos, mais uma vez no nosso evento da Escola Bíblica Dominical, Vinícius vai colocar aqui novamente, dia 21 de setembro às 18 horas, você é o nosso convidado especial para falarmos aqui, para congratularmos, nos alegrarmos acerca desse dia tão especial que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por essa escola bíblica tão abençoada. Abençoa os teus servos que até esse momento ouviram a palavra e que eles possam entender que mesmo em meio às perseguições a igreja não vai parar, a igreja vai prosseguir. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa dar força e possa cada dia mostrar o propósito que o Senhor tem na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo. Alimentados pela palavra, somos fortalecidos na fé. Aprofundando na palavra de Deus, somos edificados. EBD, educando para transformar. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Alimentados pela palavra, somos fortalecidos na fé. Aprofundando na palavra de Deus, somos edificados.